ouvintes desta palavra e todos aqueles que estão sobre a face da terra pertencem ao rebanho de Cristo. Que Deus assim abençoe as vossas vidas. Quero neste dia falar um pouco com vocês a respeito dos planos de Deus, pois são os planos de Deus que permanecem, não os nossos. Lá no livro de Jó, no capítulo número 1, verso de número 1 e 2, Jó, ele faz a seguinte afirmação. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Oremos. Conduza-nos, ó Senhor amado, segundo a tua vontade. Conduza-nos, ó Senhor amado, pelo teu Santo Espírito, para proclamarmos esta grande verdade que está na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Em o nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs ouvintes, nós fomos assim atingidos por algo que inesperado por nós. E Deus levou-me a meditar em um texto. E eu quero assim, juntamente com vocês, proclamar esse texto para a edificação da sua vida, para a compreensão melhor de alguns que ainda não entenderam. Esse texto está lá em Provérbios, capítulo de número 16, do verso de número 1 ao 4, e depois o verso de número 9. Provérbios, capítulo 16, verso 1 até 4, e depois o verso de número 9. Ouçam o que diz a palavra do Senhor. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Verso número 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que Deus assim abençoe a leitura feita em sua palavra. Eu roguei a Deus para que Ele pudesse dar a permissão de eu estar gravando este vídeo. Pedi para que Ele pudesse usar-me. E para o louvor e glória do nome dEle, eu creio que a permissão foi dada. Por isso eu estou aqui, para proclamar a vocês. Muitas pessoas até pensam, que estamos sendo muitos, assim, podemos dizer assim, pessimistas talvez usando, desse termo, se Deus quiser, amanhã farei.
mas essa é a nossa realidade, porque eu não sei o que pode ocorrer comigo amanhã, e esse amanhã não significa depois que virar o dia, pode ser daqui a pouco. Eu não sei o que pode ocorrer comigo. Você sabe o que pode ocorrer com você? Mas nós usamos esta palavra para que nós possamos estar debaixo da vontade de Deus, conforme o texto que nós lemos expressa isso, para nossos planos estarem nas mãos de Deus, para que ocorra a realização. Nós somos orientados a vivermos o hoje. O amanhã pertence a Deus. E procurar, sempre estarmos vigilantes. O Senhor fala para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Correto, você entende isto. Mas enquanto estamos vivendo hoje, devemos estar vigilantes, devemos estar atentos com os nossos ouvidos, com os nossos olhos, percebendo as coisas que têm acontecido e descansar no Senhor, confiar nele. Lá em Jeremias traz a nós uma palavra também que é abençoadora, e eu creio que muitos eles se prendem somente no verso número 11, onde fala do projeto de Deus. Mas eu quero ler aqui também Jeremias 29, 19. Ouça o que diz Jeremias 19, verso 19. E faça uma conclusão, uma reflexão nisto. Jeremias 29, 19. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas, e vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Então muitos, não são poucos aqueles que não dão ouvido ao que os profetas do Senhor têm proclamado. E nós não temos proclamado, os verdadeiros profetas, quero dizer, nós, os verdadeiros profetas, não temos proclamado aquilo que é de nós mesmos, nós temos proclamado aquilo que é do Senhor, não temos proclamado aquilo que é da nossa vontade, do nosso coração, mas temos proclamado aquilo que é do coração de Deus. Não somos impedidos de fazermos planos, não somos impedidos de pensarmos no amanhã, mas é necessário que o nosso amanhã esteja em concordância com os projetos de Deus. O apóstolo Tiago, ele usa uma palavra dizendo o seguinte, Tiago 4, verso 14: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Verso número 15: em vez disto, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É a instrução da palavra de Deus, é a instrução desse livro abençoado que nós temos ele em mãos. Quem havia previsto que passaríamos por essa pandemia? Quem de nós sabia que não poderíamos nos reunir? Quem de nós tínhamos em mente de que isto aconteceria? Creio que ninguém. Creio que ninguém fez previsão. Olha, nós não vamos nos reunir nessa semana vindoura. A não ser por alguns que haviam estabelecido
planos de estarem viajando, mas uma grande parte nem sequer pensava nisto. Quem de nós fez alguns planos para essa semana, depois que nós estivemos sendo isolados? Eu creio que muitos, igual eu, alguns planos tinha no meu coração, como eu creio que havia no seu também. No último encontro nosso, como é de costume, eu anunciei as programações da semana da nossa igreja, mas sem deixar de dizer, se Deus assim o quiser, se Deus permitir. E isto eu falo com o coração bem tranquilo, não foi só de lábios, mas foi com o coração voltado para obedecer à vontade de Deus, porque eu não sabia, e eu tenho dito isso, eu não sabia o que ia acontecer comigo no outro dia, ou de alguns instantes, como eu tenho dito àqueles que me ouvem. Acredito que Deus tem um plano em todos esses acontecimentos, porque nada foge do controle do nosso Deus, nada. Ele permitiu esse vírus está afetando todas as pessoas. Alguns falam, mas o que é isso, né? Que Deus é esse? Aí eu pergunto, que humanidade é esta? Para alguns que se atrevem a dizer que Deus é este, permitiu uma coisa dessa, por que aconteceu comigo? E eu pergunto, bem tranquilo, que humanidade é essa que nós temos observado? O profeta Jeremias, conforme nós dissemos há pouco, no capítulo 29, verso 11, e muitas pessoas se atêm nesse versículo somente, que diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro de uma esperança. Verso número 12, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvireis. Verso 13, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mediante a circunstância, devemos buscar o Senhor, sejam as circunstâncias boas ou ruins, devemos buscar o Senhor em oração, e Ele se deixa achar. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, também fala-nos a respeito do desejo de Deus. Então Deus, Ele quer que todos sejam alcançados pela graça dEle, pelas bênçãos dEle. Não só aqueles que já são dEle, como aqueles que ainda não são. A palavra de Deus quem nos diz isto. Escute. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim, antes de tudo peço que se faça súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todas as pessoas. Aqui não estabeleceu somente de todos os cristãos, mas de todas as pessoas. Verso número 2, ore em favor dos reis e de todos os que estão exercendo autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos
não é só alguns não, todos, Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas infelizmente, nem todos abrem o coração para essa palavra, nem todos aceitam e recebem Ele como único Senhor e Salvador, nem todos. A vontade dele é que todos fizessem isso e voltassem para Ele, mas Ele não obriga ninguém a fazer. Ele quer que você venha por amor, olhando o que Ele tem feito por você. Logo essa situação será vencida, nós cremos. E como será? Será que voltará tudo normal? Não sei. O que faremos? Aprendemos e reconhecemos que existem alguns erros, algumas falhas em nossos percursos e devemos corrigir? São perguntas essas que devem estar latentes em seu coração. Será que nós aprendemos a lição quando tudo encerrar isso, essa pandemia, esse surto? Será? Pois o Senhor tem trabalhado, eu creio, alguns corações para algumas mudanças. Existem pessoas que ainda teimam em ajuntar tesouros aqui na terra. Olha o que diz o próprio Senhor a respeito disso. Lucas 12, verso 15. Então lhe recomendou, Lucas 12, verso 15. Então lhe recomendou: tenham cuidado e não deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveita a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Existem aqueles que, de um modo ilícito, talvez até lícito, vivem correndo loucamente atrás do dinheiro, atrás de bens. E esses, muitas vezes, não se importam com aqueles que estão em situações piores que ele. Não se importam em ajudar o próximo. Não se importam. Querem ajuntar. A palavra do dia para eles é ter. E eles procuram fazendo de todos os meios, ilicitamente. E tenho alertado a muitos aí para cuidarem, para tomarem cuidado, porque existem no meio aí desses que têm escravizado o povo psiquicamente. O povo tem sido assim dominado
por palavras. Eu confesso para vocês que não tenho assistido muito os repórteres da televisão, não tenho dado muita atenção ao que tem sido colocado na internet. Não que eu estou ficando alienado, não, mas que são tantas má notícias, tantas coisas ruins, tantas coisas, sabe, que são produzidas, e muitas vezes é para segurarmos e fazermos de massa de manobra. Nós devemos cuidar, tomar cuidado e termos atenção na palavra de Deus, escutarmos sim as coisas boas, retermos o que é bom, o que não é bom despreza. Essa é a instrução que eu tenho dado, tenho alertado o povo para não deixar-se manipular facilmente, não dizer amém para tudo, não assinar embaixo de declarações que você não sabe se é verdade ou não. Quantas notícias chegam até nós? Se eu perguntar para você, quantas má notícias você recebeu essa semana? Eu creio que você recebeu muitas, igual eu recebi também, mas não dê a devida atenção para elas. Eu estou com meus olhos olhando para o Senhor. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todos os planos, é Ele quem estabelece o que vai acontecer, não o ser humano. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus e ele inclina para onde ele quer. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Alertando também, o apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz assim, lá no capítulo 5, verso 1. Tiago 5, verso 1. Escutem agora, ricos, chorem e lamentam por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro, a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouro. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Parece que nós estamos vivendo, né? Essa palavra que foi escrita há quase 2000 anos atrás, nós estamos vivendo ela agora, parece, né? Não só parece, como estamos vivendo. Quantos funcionários têm sido ultrajados, humilhados, enquanto os seus senhores, uma vida bem tranquila. Não que Deus não abençoa as pessoas, Ele abençoa sim, abençoa os industriários, abençoa os comerciantes, Ele abençoa, mas Ele quer que eles sejam instrumentos de bênção na vida de outros, não sejam aqueles que vão escravizar as outras pessoas, fisicamente, psiquicamente, e até alguns escravizam espiritualmente. Estou dizendo desses que têm aí muitas vezes proclamado a palavra aí, ó, de um modo errôneo, visando só tirar a lã e a gordura da ovelha.
temos visto isso daí em abundância, infelizmente. Para se cumprir a palavra que diz que haveria de ter sobre a terra os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos ensinadores. Alerta que o Senhor está dando. Vamos analisar mais algumas instruções que é nos dado na palavra de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo número 55, verso 3. Olha o que diz o profeta aqui, amando do Senhor. Deem ouvidos e venham a mim. O Senhor chamando. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Busquem o Senhor, verso número 6, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invoque enquanto Ele está perto. Não perca a oportunidade, não, é a hora agora. Que o ímpio abandone seu mau caminho e o homem mau, seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós estamos vivendo essa pandemia, nós cremos que o Senhor tem trabalhado a questão de arrependimento no coração de muitos. Verso número 8: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os caminhos de vocês, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E eu quero dizer para você, amado irmão e irmã, que isto está dizendo aquilo que o Senhor falou ao meu coração, que os planos deles, os planos do Senhor, sempre serão melhores, mais altos, excelentes, ótimos. Creia assim. Verso número 10: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus para lá, não voltam sem primeiro regarem a terra e fecundar e façam brotar e dar frutos, sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Os projetos de Deus vão acontecer. E os projetos de Deus na sua vida sempre é melhor do que os seus próprios projetos. Vocês sairão com alegria e em paz, serão guiados. Os montes, as colinas romperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá a cipresta, em lugar da sarça crescerá a murta, e isto será glória para o Senhor, esse sinal eterno que nunca se apagará. Os seus projetos são eles que vão acontecer? Talvez você se encaixe em algumas dessas palavras. É para você refletir mesmo. A palavra de Deus, ela vem de encontro com as nossas necessidades. E quando nós dissemos isto, quando nós estamos sempre falando essa palavra, que a palavra de Deus vem de encontro com a nossa necessidade, não é só nas horas que estamos necessitando de alguma coisinha
material, física, acontece de vir a palavra de conforto, não, nas horas das correções. Olha um pouquinho ao seu redor, verifique que tem muitas pessoas padecendo por falta da palavra, padecendo por falta de comida, padecendo por falta de vestimenta, padecendo por falta da água potável. Deus nos ensina não só a sermos gratos a Ele por tudo que temos recebido, mas Deus nos ensina a abrirmos as nossas mãos e ajudarmos o próximo, abrirmos o nosso coração e entender que é plano dEle, é plano do Senhor corrigir muitos. Eu digo para você, amado irmão e irmã, tu tem tirado tantas lições nessa época agora de pandemia. Eu não imaginava isto, mas foi projeto de Deus para a minha vida. E eu creio que tem sido um projeto de Deus para a tua vida também. Reflita nessa palavra, pense, medite mesmo, conforme uma palavra que eu disse agora há pouco, dias atrás. Que para prosperar tem de haver o anúncio da palavra, meditar na palavra, tudo voltado para a palavra. É a palavra de Deus que nos conduz. A única regra de fé e prática que nós temos. Não é manual feito por homem, não é regrinha feito por homem, não é algo estabelecido por uma sociedade corrupta, não. Vem do alto nossos ensinamentos. O dom perfeito vem do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus possa fazer com que você entenda que esta palavra falou primeiro a este coração, está falando com você. Em nome de Jesus, quero orar por você e pela sua família. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor permitiu eu proclamar essa palavra conforme eu solicitei ao Senhor. Foi do teu querer, ó Pai. O Senhor quem colocou essas palavras em meu coração. Eu te louvo, Senhor Pai, porque nada do que foi falado aqui é meu, mas vem do Senhor. Eu te louvo, Senhor Pai, por ser usado como instrumento nas tuas mãos. E quero, Senhor Deus, orar e abençoar, Senhor Deus, essas famílias que estão me ouvindo. Alguns se reúnem nos lares para estarem ouvindo. Eu quero orar por essas vidas, que são vidas preciosas. Alguns talvez estão ouvindo particularmente. Também quero abençoá-los. Em o nome de Jesus, conceda-se ao Senhor amado a tua maravilhosa graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vocês eternamente. Que Deus assim vos abençoe e vos guarde. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Em nome de Jesus.